Nessa aulinha nós vamos ensinar para você como fazer um caseado horizontal, ou seja, como fazer aquelas casinhas para botão que ficam deitadinhas, que ficam na horizontal. Então nós vamos fazer uma amostrinha aqui com 20 pontos para ensinar para você como fazer o caseado. Então você vai montar aqui 20 pontos na sua agulha. Ó. E depois nós vamos montar a nossa amostrinha para você aprender como se faz o caseado na horizontal. Então agora monte os 20 pontos. Depois que você montar os 20 pontos na sua agulha, você vai dar 2 nozinhos para prender o fio na agulha. E agora nós vamos fazer 4 carreirinhas para começar a trabalhar. Então, nós vamos fazer 4 carreiras de base, sendo o ponto meia pelo lado direito e o ponto tricô pelo lado avesso, para nós fazermos a nossa amostra. Então, nós vamos trabalhar aqui essa primeira carreira toda em ponto meia. Ó. Todos os pontinhos dessa carreira, nós vamos trabalhar em ponto meia. Então, trabalhe em ponto meia até o final da carreira. Trabalhada essa carreira de ponto meia, você vai fazer mais uma carreira de tricô, de ponto tricô pelo avesso, uma carreira de ponto meia pelo direito e uma carreira de ponto tricô pelo avesso. Então, você vai trabalhar mais 3 carreiras, sempre ponto meia pelo direito e ponto tricô pelo avesso. Lembrando que nós estamos utilizando o ponto meia e o ponto tricô para este exemplo nesta amostra. Pode ser que você esteja executando a sua peça em outro tipo de ponto e queira fazer o caseado para passar o botão da sua peça, do seu casaco, da sua blusa, enfim. Nós estamos fazendo uma amostrinha com o ponto meia e o ponto tricô pelo avesso. Então, agora você vai trabalhar mais 3 carreirinhas no total. Depois que você trabalhar as 4 carreirinhas, só para nós fazermos a base da nossa amostra, ela vai ficar assim. Você vai acabar pela carreira de tricô, porque você trabalhou meia pelo direito, tricô pelo avesso, meia pelo direito, tricô pelo avesso. Agora você vai voltar para o direito na 5ª carreira, onde nós vamos fazer a nossa casinha para o botão. Então, é como você vai fazer quando você tiver um trabalho que vá um caseadinho ou mais para você fazer os botões, para você passar os botões, no caso. Então, a gente vai fazer aqui uma casinha com 4 pontos. Geralmente, quando for uma casinha para roupinha de bebê, ela vai bem pouquinhos pontos, vai 2 pontinhos, 3 pontinhos no máximo. Então, às vezes só 2 pontinhos já é o suficiente. Então, você tem que ir fazendo, dependendo do tamanho do botão, é que você vai fazer a casinha no seu trabalho. Então, aqui nós vamos fazer uma casinha de 4 pontos. Como nós temos aqui 20 pontos na nossa amostra, nós vamos trabalhar 8, arrematar 4 e trabalhar 8. Então, aqui nós vamos fazer agora. Você vai fazer os 8 pontos meia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trabalhados os 8 pontos, agora você vai arrematar 4 pontos. Então, você arremata em 2 juntos em tricô. Você coloca o fio para frente da agulha esquerda e arremata um ponto. Devolve para a agulha. Arremata 2 pontos. Devolve para a agulha. Arremata o terceiro ponto. Devolve para a agulha e arremata o 4º ponto. Ó. Devolve. Aqui nesse caso, ele já está como o primeiro ponto dos 8 seguintes. Então, você deixa na agulha. Então, você fica aqui no final com
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. O oitavo, que seria desse outro lado, ele já está na agulha trabalhado, que é do último ponto do arremate que você fez. Então, depois que você arremata 4 pontos, você trabalha o restante dos pontos em ponto meia. Você procura aproximar bem os pontinhos do arremate com o ponto das laterais para não ficar buraco. Agora, você termina de trabalhar os pontos restantes em ponto meia. Então, aqui nós já formamos o buraquinho do nosso caseado, na horizontal. Formado o buraquinho, agora nós vamos trabalhar a próxima carreira para fechar a parte de cima. Então, como nós vamos fazer isso agora? Nós vamos virar o nosso trabalho para o lado avesso. Nós vamos trabalhar esses 8 pontos em ponto tricô, normalmente. Então, você trabalha os 8 pontos em ponto tricô. O sexto, o sétimo e o oitavo. Como nós vamos agora recuperar aqui mais 4 pontos para não diminuir nenhum ponto na carreira e fazer a parte de cima? Você tem que montar novamente os 4 pontos que você arrematou na sua agulha. Então, o que você vai fazer? Para montar os pontos, você vai formar a letrinha E com o seu fio, desse jeito, e você coloca na agulha novamente. Um ponto, forma a letrinha E, coloca a agulha pela frente, já montamos aqui 2 pontos. Forma a letrinha E, coloca a agulha pela frente da letrinha E, já temos o terceiro ponto montado, e agora o quarto ponto montado. Então, nós já temos aqui os 4 pontos que nós havíamos arrematado na carreira anterior. Montados os 4 pontos, você continua trabalhando aqui o restante dos pontos, os 8 pontos do outro lado, em ponto tricô. Então, você deu sequência à carreira, tapou aquele buraquinho que vai ficar para o caseado e recuperou aqueles pontos que você havia arrematado. Então, agora você termina a sua carreira em ponto tricô. Agora, nós vamos virar para o nosso lado direito, por quê? Porque nós temos que trabalhar aqueles 4 pontos que nós montamos e seguir com as nossas carreiras no nosso trabalho. Vamos supor que você estivesse executando uma determinada peça. Então, aqui, agora você vai trabalhar toda essa carreira em ponto meia, seguindo a sequência da nossa amostra, que pelo direito é todo trabalhado em ponto meia. Então, aqui nós vamos trabalhar toda essa carreira em ponto meia, inclusive aqueles 4 pontinhos que a gente montou novamente na nossa agulha. Então, trabalhamos todos os pontos em ponto meia. Inclusive aqueles pontinhos. Então, esses pontinhos, você vai observar que eles ficam meio apertadinhos para você trabalhar. Então, você traz bem para a ponta da agulha, segura com o dedo da mão esquerda e trabalha esse pontinho em ponto meia. Você tem que trabalhar esses pontinhos mais apertadinhos para eles não alargarem tanto na carreira, no seu trabalho. Então, todos os pontos você trabalha em ponto meia. E procure apertar bem no próximo ponto seguinte aos 4 que você teve que montar novamente, para não ficar nenhum buraquinho. Então, você termina agora de trabalhar toda a carreira em ponto meia.
Então, aqui você já trabalhou a carreira e você vê que aqui fica o buraquinho para você passar o botão. Você vê que aqui já fica um buraquinho bem grande, um caseadinho bem grande. Então, a gente fez com 4 pontos, ó. Você pode observar, se você fizer com 2, já vai ser suficiente para um botãozinho desses padrões. Então, só se o botão for muito grande, como para um acessório, por exemplo, aí você vai ver certinho a quantidade de pontos. Você faz uma amostrinha e vê o ideal para a peça, para poder passar o botão. Agora, a gente vai virar para o nosso lado avesso, trabalhar mais uma carreirinha de ponto tricô. E depois mais uma carreirinha de ponto meia, para a gente deixar o trabalho certinho, você ver como fica o caseadinho numa peça. Então, esse é o caseado horizontal. Ó, agora, você trabalha toda essa carreira em ponto tricô. Trabalhada a carreira de ponto tricô, você vai virar o seu trabalho para o lado direito e você vai trabalhar mais uma carreirinha de ponto meia. Você nunca pode arrematar pertinho, muito pertinho do caseado. Você sempre tem que arrematar um pouquinho mais para cima, ou seja, trabalhando algumas carreirinhas a mais e depois arrematando. Então, você trabalha aqui mais uma carreira de ponto meia. Ó, ela vai ficando assim. Trabalhada a carreira de ponto meia, nós vamos trabalhar mais uma carreirinha de ponto tricô, porque nós gostamos sempre de arrematar pelo lado direito. Então, nós vamos trabalhar aqui uma carreirinha de ponto tricô ainda pelo avesso, para depois, pelo direito, nós já fazermos o arremate da nossa amostra. Então, você vai agora trabalhar toda essa carreira em ponto tricô. Ela vai ficando assim. Trabalhada essa última carreira em ponto tricô, você pode virar o trabalho para o lado direito e arrematar essa amostrinha. Então, você vai arrematar em 2 juntos em ponto tricô. Desse jeito, arrematando um ponto, devolvendo para a agulha. 2 juntos em tricô, devolve para a agulha. Então, arremate agora a sua amostrinha até o final da carreira. Depois que você arrematar todos os pontos da sua carreira, vai ficar desse jeito a sua amostrinha. Agora, você passa o fio por esse último ponto da agulha, aperta bem e corta o fio. Então, o caseado horizontal, que é aquele caseado deitadinho, aquela casinha deitadinha, ela fica assim. Então, você acabou de aprender como se faz o caseado horizontal no tricô. Parabéns!